Você deu play aí, a gente começa a conversar aqui, hoje uniformizado, porque a causa é nobre, né, Marcelo? Grande causa, vale a pena muito vestir umas camisetas essa camiseta dessa causa, do Rosto ao Vento, e vamos ver o que a gente vai trazer aí. A gente está aqui no estúdio hoje com o Fernando Falavinha, treinador de corrida, educador físico, fundador da 2F, mas também hoje aqui porque ele também fundou esse projeto aqui, Rosto ao Vento. Antes da gente começar, tem que rodar a vinheta. Bora, editor! Fernando, muito obrigado por vir aí para apresentar, conversar com a gente sobre esse baita projeto Rosto ao Vento. Ainda ontem, na véspera dessa gravação aqui, eu tinha feito um story chamando, falando um pouquinho de vocês, cara, porque dá propicia para uma turma que não consegue correr como nós, a experiência de ter justamente o nome do projeto, cara, de ter aquele Rosto ao Vento, da sensação de corrida, cara. Obrigado por vir, por trazer e pra gente desbravar um pouco a história também desse Obrigado projeto pela oportunidade de vocês aí. absurdamente nobre, cara. É, é é nobre, é nobre. Quem se envolve é difícil não se impactar de alguma maneira. E para começar esse papo, como é que surgiu isso, Fernando? Cara, surgiu da leitura desse livro aí. Eu na época estava Vamos ver. cursando, finalizando educação física, e aí envolvido com esporte, sempre fui, né. Eu já tenho uma idade, né. Mas estava na segunda faculdade, fiz umas voltas primeiro, morei fora, voltei e tal, e aí eu disse: "Não, para aí cara, vou mudar tudo aqui". 2002 eu voltei, morei na Austrália, voltei, eu disse: "Não, eu vou fazer o que eu gosto, é fazer esporte. Vou trabalhar com educação física, eu vou fazer esse troço". Vi que a corrida de rua estava bombando na época, já aqui de fora eu já assistia, né, 2008, 2009. Quando eu cheguei em 2012, eu disse: eu quero trabalhar com isso aqui". E aí fui pra faculdade no IPA, apareceu algum vídeo no YouTube, alguma coisa, tem um vídeo super famoso deles, desse pai e do filho, e aí eu vi aquela história ali, eu me sensibilizei com ela, comecei a pesquisar e olhar e consumir conteúdo, e eu achei aquela história, assim, sensacional, aquilo ali mexeu comigo. E eu estava treinando pra minha primeira maratona, eu acho que era. E aí aquilo ali, aquela sensação de sentir o corpo perfeito, né, uma máquina perfeita, tu dá os estímulos e o corpo obedece, o corpo te devolve, tu dá o estímulo, ele obedece. Eu estava tão grato no momento ali que eu estava treinando e sentindo aquilo ali, né, minha máquina perfeita, que quando eu li o livro eu tomei um soco no queixo, assim, né, eu disse: "Cara, quanta gente não consegue fazer isso, né". E aí nessa palavra do momento que era lá gratidão, né, gratidão, até foi tão falado, nesse momento eu disse: "Cara, eu vou retribuir para o mundo alguma coisa da minha saúde aqui". E aí eu pensei: "Pô, não tem em Porto Alegre isso aqui? Não tem, né". Na realidade eu não sabia que tinha em lugares, já existia em São Paulo, já existia o Pernas de Aluguel, já existia em outros lugares. Mas eu olhei aquilo como uma coisa única, assim, eu disse: "Pô, não tem aqui ainda, eu vou fazer isso aqui". Beleza, como é que eu faço? O que que eu faço? E aí entrei no Facebook achei pai e filho, tinham páginas no Facebook ativas, e eu comecei a seguir eles tentando achar como que eu ia fazer um triciclo, como que eu ia montar aquilo e tal, onde eu ia encontrar um para vender. E aí numa postagem deles eu vi uma mãe, né, mãe de um menino especial que pelo inglês dela eu vi que ela não era americana, assim, aí eu passei na época do mouse e computador, passei na página dela, a foto dela era com o filho um triciclo desse. O Pedroca, Carolina Cordeiro o nome dela. E aí eu chamei, ela me respondeu, eu disse: "Cara, olha só, sou de Porto Alegre, eu quero fazer um projeto. Onde é que é esse triciclo aí?". "Ah, o que tu quer fazer tem aqui o Pernas de Aluguel". "Ah, tá, já existe". "Pô, tá, ok". Ela me mostrou, chamei o pessoal, conversei, eles foram bem sinceros, tem um cara lá, o Eduardo, foi super sincero comigo, disse: "Cara, quero fazer esse projeto aqui, como é que eu faço? Eu preciso quero 10 triciclos". Aí, uma frase que ficou até hoje, ecoou muito. Ele: "Cara, olha só, vou te mandar um e-mail, tu lê. Se tu passar desse e-mail, tu me diz, eu te mando o segundo". E aí era assim, já era meio que uma franquia, tudo bem organizado, de tanta gente que deveria incomodar eles. Então eu segui, vi o 1, o 2, chamei ele, e aí conversei, e ele disse: "Cara, tu não é 10 triciclos que tu vai começar. Lembra de uma coisa, faça 10 corridas com um triciclo, mas não faça uma com 10 triciclos". Que eu demorei para entender aquilo, assim, aí eu: "Tá, tudo bem".
Onde é que eu compro esse triciclo? Ah, Mercado Livre, assim, assado, tá aqui, Adapt Run na época. Era uma fábrica só que tinha, hoje em dia tem umas 3 fazendo. Chamei o pessoal, eu tinha aquela estrada que eu tinha comprado para pedalar junto com a corrida e tal, e eu comprei ela e pedalei, sei lá, 3 4 treinos ali, foi a calói. E estava treinando para maratona, não queria, não, né, hoje já vejo a bike como outro suporte no treino, mas naquela época, olhei a bike e disse: "Pô, essa bike vale 1.200 pila", na época, o triciclo era 1.300, eu acho, 1.265. Vendi a bike e comprei um triciclo. Chegou o triciclo dentro do grupo que eu participava, que era lá na Cia dos Cavalos, né, comecei: "Ó, vou fazer um projeto aqui". E aí foi indo, aí porque o Eduardo disse, ele me disse: "Cara, vai aparecer muita gente para te ajudar, mas quando tu olhar para o lado não tem ninguém. Vai aparecer muita gente para te ajudar e quando tu olhar para o lado tem um. E assim tu vai indo, vai achando as pessoas certas para Uhum. te poder fazer 10 corridas com um triciclo, e depois disso tu vai tomar outra proporção. Cara, não, né, acha teu nome". E no livro tava lá, né, o Rosto ao Vento, e aí um dos capítulos do livro ele, né, o filho, eh, conta para o pai, ele fala, né, que na realidade a melhor sensação que ele teve na vida foi aquela primeira vez que ele sentiu o rosto no vento, ou o rosto ao vento. Estou vendo. Estamos falando aqui do livro Devoção, escrito pelo Dick Hoyt, que é Dick Heut é o pai, é o pai, Don Yeager é o filho. é o escritor, o Jagger Ah, é o O escritor. Yeager é o escritor. É o Dick e o Rick. O Rick era o filho, é o filho, os 2 faleceram há uns 4 3 anos. Uhum. Mas esses caras aí foram sensacionais, meu. É uma história, assim, que, não tem como tu não, quem lê ela, né, eu não, na época achava que não ia ser pai e tal, mas eu olhei aquilo ali, eu me imaginei e eu disse: "Pô, eu faria isso pelo meu filho e eu gostaria que meu pai fizesse por mim", né. Então aquilo ali eu comprei aquela ideia ali e, cara, é difícil falar e não marejar o olho, né, porque se eu tô até eu vim assim, né. Vamos pensar outras coisas, porque, cara, me engasgo, começa a falar: "Ah, essa história, esse cara se permite falar um palavrão, esse cara foi foda, estava foda, esse cara foi foda, esse pai foi foda, esse pai foi pica das galáxias". Hoje em dia temos muitos pais, mas esse cara foi o primeiro que bateu, assim, porque o filho tem toda uma história, né, que daí faz entender quem tem necessidades especiais. Esse cara, se tu olha um vídeo dele, do filho, tu dizia: "Cara, esse cara aí ele é vegetativo, ele não processa nada, né". O único movimento que ele tinha era da cervical, que ele conseguia mexer a cabeça para onde ele queria. E aí, na época, ele nasceu, o pai nasceu 1940, o filho em 1960 e poucos, no Massachusetts, perto de Boston lá. E aí, o pai quando nasceu, os médicos disseram: "Tá, olha só, leva lá na Santa Casa na Roda, coloca ele lá no orfanato, porque ele não vai vingar". Ele é todo molezinho, ele não tinha tônus, ele não tinha nada. E aí o pai e a mãe: "Não, como é que é?". "Não, ele não vai vingar, ele vai falecer, ele não tem expectativa de vida, ele não vai, ele é vegetativo". E aí o pai e a mãe foram pra casa, se olharam e disseram: "O que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer os melhores dias da vida dele enquanto ele estiver com a gente, e nós não vamos entregar ele pra ninguém". A mãe parou de trabalhar, ficou em casa, o pai seguia trabalhando. Cara, e aí, tu vê como é que são as coisas, começaram a se dar conta que ele tinha um movimento da cervical. A mãe foi fazer pedagogia para poder, de alguma maneira, entender e saber como Orientar ele. lidar e orientar. E aí os caras da época lá, eles levaram o guri que fazia fisioterapia numa faculdade, e pegaram os galerinha da TI na época, e eles criaram o primeiro computador que vocês devem ter visto alguém com dificuldade no hospital, que selecionava a letra. Saquei. E fizeram com eles um protótipo e eles foram, cara, acho que é o primeiro computador desses aí que surgiu, assim, estudando com ele. Uhum. Como ele tinha o controle da cervical, colocaram uma maneta aqui que a letrinha ia piscando e ele selecionava a letra. E a mãe alfabetizou ele. A, B, C, falar, né? Então a mãe trabalhava o dia inteiro com ele em casa, o pai trabalhava na rua para dar conta, tinha mais um filho. E aí o cara, o guri era, a cabeça dele funciona perfeito, funcionava perfeito, assim como a gente tem na Rosto ao Vento. A Jana tem uma menina que me manda áudio, que fala, que tu olha pra ela e diz: "Pá, cara, mente brilhante, ela tá ali dentro, só dentro de um corpinho, né, mas a mente dela vai longe". Então, assim, tu começa a ver e entender, né. Isso que eu ia te perguntar, assim, porque nesse tá desde 10 anos já, né. 10 anos de projetos. E dentro disso, assim, eu vejo que tu te emociona, eu tenho que segurar, porque senão hoje vai ser complicado. Eu sou pai também e enfim. Mas como que a sociedade da corrida, né, a galera da corrida, como é que eles viram isso?
quando a gente Quando começou. vocês começaram, né, porque, hã, eu corro em algumas provas e hoje, né, eu vejo que vem a galera gritando, buzinando e tal, e aí o pessoal vai abrindo. Mas no início, sabe, porque, geralmente, quem tem antigamente, né, se escondia isso, né. E como é que a as pessoas viam esse teu trabalho? Cara, eu num dos lugares que eu passei trabalhando, né, e fazendo um estágio pela faculdade, eu passei no CID, tá, que é uma escola do Centro Integrado. Integrado de Desenvolvimento. A Sheila, que é a diretora, me conheceu e uma menina que me ajudava no projeto de voluntária, ela já participava num outro projeto, ela: "Olha só, tem uma vaga lá na escola, tu não quer ir fazer um estágio lá?" E aí eu fui. "É, vamos lá". Era na parte com os especiais, porque o CID tem um anexo, que é o Centro de Cultura, e eles têm 2 turmas ali, tem síndrome de Down, autismo, Asperger, cara, tudo que tu imaginar, paralisia cerebral. E eu cheguei lá, eu nem imaginava que era para aquilo ali, mas eu cheguei lá, conversei com eles: "Não, ele tem um projeto assim, assado e tal". E aí, desde sempre, a Sheila abraçou o projeto, nos deu triciclo, comprou rifa, tudo, ela nos apoia sempre. A palavra que eles usam lá é tornar o invisível visível. Então a gente, desde o início eu já tinha isso, assim, o que tu faz é tornar o invisível visível, tá. Esse pai aqui, quando ele a primeira o guri foi pra escola, se alfabetizou, ele participava na escola, ele ia pra escola, teve uma grade lá, com muita briga de muita gente, ele teve um menino que era o guri, o super top da escola, se acidentou e fizeram uma corrida beneficente para ajudar o fulano. Esse guri, quando chegou em casa, queria ir para o computador, foi para o computador, a primeira coisa que ele disse: "Eu quero participar da corrida do fulano". Aí o pai: "Pô, corrida? Como é que nós somos, corrida? Eu servia no exército, eu era militar, mas correr, não corro desde que tu nasceu, né". "Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero". Daí o pai disse: "Tá bom, nós vamos". Comprou um tênis, um calçãozinho, chegaram lá na corrida. Cara, daí estamos falando de 78, sei lá, Sim. 1978, 79 acho que foi. O capítulo dessa corrida foi isso aí: "O "Que que vocês estão fazendo aqui? Quem tu quer?". "Não, mas não é pra vocês estar aqui". E o pai só dizia pra ele: "Fica tranquilo que nós não vamos ser os últimos, fica tranquilo". E ele sentiu que as pessoas não estavam muito receptivas e o pai dizendo: "Fica tranquilo, tá tudo bem. Vamos lá, vamos lá". Capítulo, que é sensacional. Tem uma foto do guri chegando, sorriso assim, cara, tamanho no outdoor. E o pai não via, porque o pai era 8 milhas. O pai foi, cara, 5 milhas, tornou 8 quilômetros. Pô, tu sai empurrando uma cadeira de rodas normal, que aquela rodinha da frente, a questão toda da rodinha da frente, ela vai batendo em tudo. Sim, essa não era CM, tá, não. Não era uma cadeira normal. Ah. Uma cadeira de roda normal, se tu sentar nela e alguém te empurrar, aquela rodinha pequena da frente que é dura, cara, ela pega uma pedrinha, ela trepida, ela tá sempre batendo, né, e ele foi os 8 quilômetros com o guri, chegou morto, exaurido, e não foram os últimos, foram os penúltimos, e o guri depois entregaram pra ele um retrato que o guri estava, e ele viu que ele estava, assim, exalando energia, ele estava e ali ele disse: "Porra, tá aqui o que eu vou fazer com esse piá, essa é a nossa conexão, nós vamos fazer outras", e assim foi. Aqui a gente chegou, não teve muitos olhares, assim, era meio que, né, a primeira prova a gente fez 12 de junho de 2016, maratona de Porto Alegre, na rústica, 5 quilômetros, 0 graus na largada, 0. Lá foi o A nossa menina era minha aluna lá na época, a do pai corria, e aí fazia o aquece na cadeirinha dela, quando ele treinava ele fazia, eu disse: "Para aí, tem um negócio", nossa, levei triciclo, experimentou, genial, comprou para o deles, e aí mas a gente foi com o nosso ainda pra prova. Muita gente assim, tipo, né, ó, né, nos aceitaram, a gente saiu lá atrás, foi costurando, foi indo, foi indo. Vou te dizer, bem sincero, eu nunca prestei atenção nesses olhares, porque a gente só presta atenção em quem estava nos recebendo bem, né. Então, assim, eu sei que teve vários olhares, várias coisas, o pessoal reclamar: "Não, mas não é pra estar aqui", a gente escutou muita coisa. Às vezes acontecer de a roda encostar em alguém, né, bater no pé, a pessoa tá indo, a gente tá vindo mais atrás, mais rápido, e a gente escutar alguma coisa, assim, meio pesado, e por sorte dessas pessoas nunca falaram pra mim. Né, porque senão elas iam escutar Um monte. muita coisa. Claro. Falaram para voluntários, aí chegou e: "Tá, tudo bem, vamos lá", né. Então a gente foi se organizando de ter sempre, assim, 2 3 junto com cada triciclo, o apito, sair de trás, né. Teve uma vez daí: "Não, vamos sair da frente". Tá, saímos da frente e nos largaram daí 5 minutos antes, só nós correndo. E os atletas, assim,
porque a gente chama eles de atletas, são nossos atletas. E eles: "Quando é que começa a corrida?" Sim, cadê todo mundo? A gente encostou na segunda prova pro night. O Cláudio: "Não, pode largar na frente, 5 minutos antes para não dar acidente". Largamos, a gente andou, sei lá, 500, 1 quilômetro, paramos, esperamos a galera passar e aí eles: "É!", né. Sim. A felicidade é cruzar os Cadê outros. todo mundo? Vamos passar dessa galera aí, vai Cadê todo gritando, mundo? vai indo, Ah. vai indo. Então a loucura deles, a alegria deles é ver que eles estão passando os outros, ganhar medalha, participar, tudo aquilo ali. Mas então, assim, dando toda essa volta, né, pra te responder, eu nunca, assim, prestei atenção nisso, nunca me apeguei nisso, porque se a gente fosse apegar, com certeza não estaria aqui com 10 anos, né. Sim, sim. Bah. Fernando, me diz o seguinte, hoje, essa turma que vai pro triciclo, né, junto com vocês é quase como se fosse o piloto e as pernas de vocês são o motor dessa dupla, desse conjunto que compõe. Para os pais que estão, sei lá, nos assistindo, seja por YouTube ou por Spotify agora, ou nos ouvindo no Spotify, como é que faz para chegar na Rosto ao Vento? Olha só, meu filho, minha filha e tal, tem essa condição. Que critérios vocês pedem aos pais, ou o que precisa para um jovem se candidatar Pra participar. a participar do Rosto ao Vento? Hoje a nossa porta de entrada é pelo Instagram, né, @rostoalvento. A gente tem um link lá que tu clicando: "Quero ser voluntário, quero ser parceiro, quero ser atleta", né. "Quero ser atleta", tá ali um questionário, um Google Forms para as famílias que eles preenchem, esse cadastro vem para nós, a gente chama, contata, pega o telefone, coloca num grupo que a gente tem de organização no WhatsApp. E o que que a gente pede? Nem sempre acontece, às vezes a pessoa vem a primeira vez e já sai numa prova, mas o que a gente já desenhou no passado, mas eu não tive perna sozinho para conseguir organizar tudo, mas hoje com a ajuda do pessoal que chegou nesses 10 anos, e aí eu lembro sempre do cara dizendo: "Faça Faz 10 corridas, 10 corridas com cadeira, mas não uma com 10". Então a gente levou 10 anos para chegar, ou em 8 anos, talvez em 8 anos que chegou o Maicon, a Aline, né, e a gente conseguiu daí dar fôlego ao projeto, e hoje a gente está super organizado com todo mundo que chegou, né. Então, hoje o que que a gente quer? Que novas famílias, elas participem de um treino primeiro conosco. Daí no treino a gente leva os triciclos que a gente tem disponível conosco, no depósito, né, que a gente carrega carro, reboque, aluga, enfim, e leva para o treino na ordem. Então a ideia é estar fazendo, a gente vai fazer em breve, a gente vai começar, acho que em abril a gente já começa com um treino por mês. Aí onde a gente tem, por exemplo, 6 triciclos liberados, e se a gente tiver 30 novas famílias, 30 atletas, a gente vai fazer 5 saídas, né. Então sai, vai na Rótula das Cuias, volta, dependendo da disponibilidade de cada um, e aí em si, no treino, eles testam se sentem bem ou não. Teve um caso de uma menina que veio e não gostou, porque ela não gostava de vento, mas a mãe nos falou: ela não, ela odeia vento, ela vai tá. Aí a gente meteu a adrenalina, ela pegou o vento e ela não gostou. A única, tá, em 10 anos. Mas a maioria do pessoal, cara, a gente adapta, pega a cadeirinha do carro, né, ou os próprios assentos das cadeiras deles, a gente consegue adaptar tudo dentro de um triciclo, né. Então, de novo, faz o corte. Diga. Rosto ao Vento, @Rosto ao Vento, entra no Instagram, clica no link da bio, clica lá: "Quero ser atleta", para as famílias que querem participar, "Quero ser voluntário", "Quero ser parceiro para apoiar nossa causa". Ponto de vocês na orla é um treino por mês? Um treino por mês, a gente usa de base o estacionamento da IPTC ali em frente à pista de skate. Tá, Na realidade a gente se reúne no calçadão, perfeito. né, protegido, né, ali dentro do calçadão, mas a gente, né, na frente da pista de skate, ali Uhum. em frente ao. Mas tem a guarda municipal ali até agora. Dependendo se é verão e tá quente, a gente faz o ponto de encontro onde eu fico com o meu grupo, embaixo das árvores do antigo parque do Velódromo ali. Aham, Entre a Ipiranga e a IPTC tem sim. um parque de árvores, então a gente se encontra ali no verão, ou inverno que precisa de um solzinho melhor, daí a gente se encontra no calçadão ali mesmo na frente, e dali a gente sai para Beira-Rio, pro Beira-Rio, volta, faz uma volta, vai até o gasômetro, dependendo da disponibilidade, quantos a gente tem ali, né, quantos atletas, famílias e tal. Fernando, tu tinha falado ali no início, dentro desse conselho que te deram, né? Ah, tu vai, olha, vai ter 10 pessoas, daqui a pouco vai ter uma, vai ter 5 e não vai ter nenhuma. Mas tu mencionou um nome, até antes da gente começar. Ah, esse cara devia estar aqui, o Maicon. Sim.
Que ele representou nessa tua história, nessa jornada da Rosto ao Vento aí de 10 anos? Dentro dessa história já tiveram outros Maicons, né, que não conseguiram estar até hoje, mas eles entraram, deram tem muitos nomes ali que eu posso citar, né, Maiká, AD, o Rezende, né, talvez eu vou esquecer de algum aqui, mas enfim. Mas hoje em dia o Maicon, quando eu já não tinha mais gás e tempo para poder estar fazendo o meu voluntariado, que a gente estava fazendo menos eventos, menos participações, porque eu trabalhando com o meu grupo, a minha empresa, meu filho pequeno nasceu junto com a minha assessoria, família, né, eu não estava conseguindo dar conta da Rosto ao Vento como ela merecia. E aí chegou um cara que, né, um anjo, eu digo, os anjos caem do céu para nós na hora certa. Veio o Maicon, gostaria que ele estivesse aqui, mas o Maicon chegou, nos conheceu numa corrida da adoção. E ele teve algum insight que pegou ele, o projeto, né. E aí, numa oportunidade que ele teve, e outras eu já escutei de novo, ele disse: "Cara, sempre falam pra gente viver os nossos sonhos, né, vai viver teu sonho, qual é teu sonho? Vai viver o teu sonho. Mas ele diz: "Eu vou viver o sonho do Fernando, porque esse sonho eu acho que ele é legal de compartilhar". E não é o meu sonho na realidade, né, eu fui o cara que dei o início ali e hoje, cara, eu posso sair, posso não estar mais aqui. Domingo teve 2 eventos, eu não estava lá. Mas Porque rodou o evento. rodou o Sim. evento. 2 provas separadas no mesmo horário, né, uma na Rota das Cuias, outra no Pontal. Os 2 eventos aconteceram, sucesso, todo mundo saiu feliz e eu nem estava lá. Então, o que eu queria era conseguir olhar isso hoje, né, perpetuou. Mas por pessoas como o Maicon, como a Aline, né, a Ana que chegou agora, a Rosinha que chegou também dando um gás fenomenal, né, já passou aqui a Rosinha com vocês, amiga de vocês. Então, o Maicon representa hoje, ele representa, assim, a cara do voluntário da Rosto ao Vento. Ele é o cara, assim, ele dá conta, ele chama as famílias, ele consegue conversar, ele se preocupa. Se eu pudesse dizer que eu queria um clone meu, é ele, sabe, melhorado, melhorado. Tu como profissional de educação física e saúde, e hoje o esporte cada vez mais ele está indicado para qualquer situação, né. O que que esse projeto e esse do Rosto ao Vento, ele soma, né, porque, na verdade eles, são pessoas que empurram as cadeiras, mas o sentimento, se há que tem, né, eu não consigo te expressar, mas assim, o esporte dentro dessa história toda para essas pessoas Para que os atletas. participam é assim, né, porque o que que pega no mínimo, o que que tu vê que ajuda, que transforma, né, nessa situação deles todos? Cara, hã, a gente tem relatos dentro do grupo das famílias que estão conosco desde o início ou famílias que chegaram depois, a gente tem relatos das mães, dos pais ou das tias, dos tutores, de quem seja ali a pessoa responsável, que a vida deles era uma até a Rosto ao Vento, e a vida deles é outra depois da Rosto ao Vento. Porque torna uma conexão de família, um momento de pertencimento deles que eles têm dia de corrida: "Cara, eu vou correr, não importa se estão me empurrando, eu quero correr". Então tem alguns que eles não podem nem dizer que vai ter corrida domingo na segunda, porque senão dá um agito na semana que eles não conseguem fazer mais nada. Eu te pergunto, Aí ele cada vez assim: "Amanhã tem corrida, amanhã tem é corrida". isso, sabe, eu queria te perguntar por causa da agitação, não só na hora da prova, mas porque eu sei quanto deve ser muito difícil isso, a gente não pode se colocar no lugar, assim, é difícil imaginar, mas eu sei que o esporte pode transformar. Né. E aí a gente transforma a família, transforma o ambiente, né. Os voluntários acabam treinando e se movimentando mais, então na realidade se a gente for ver não é só, né, um triciclo que está sendo empurrado ali, cara, é uma energia que roda o mundo, né. E essa energia é o que a gente dá, né, o que a gente doa, que é o voluntariado, que é que, cara, né, muitas provas de eu chegar, assim, de estar ali, adrenalina, controla né, o velcro, é isso, é aquilo, enche o pneu, cruza, cabeceia, né, comemora, faz vídeo, foto, né, o meu celular tem ali, sei lá quantos tera, tem muita coisa né, da família, mas arroz tá vendo, pô, tem muitos gigas ali de material que eu tenho, que eu fui sempre fazendo, sempre filmei, sempre gostei de fazer e tá tudo registrado ali, nunca paguei nada. E, cara, teve provas de fazer muitas provas, tá, muitas provas de estar ali na adrenalina, de fazer tudo acontecer e depois de chegar em casa com o carro cheio de triciclo, cheio de coisa ainda para guardar, para levar.
cara, cair assim, tomar um banho, né, pô, mais uma fazenda no céu. Esse é o pagamento. E eu falava para o Léo, a gente fala em mais uma fazenda no céu, porque, cara, a energia que a gente ganha dos familiares, né, isso aí eles nos abençoam, cara, a gente tá ali porque para eles estão fazendo a esporte, cara. É o momento deles, né, então assim, as famílias têm já o controle de como falar, que vai ter corrida, como colocar para os que ficam mais agitados, mas a família também vive aquela agitação, né, eles sabem que é o dia deles, o melhor dia deles é quando tem corrida, né, então eles se sentem pertencidos, eles se sentem incluídos na sociedade, dentro de um evento que tem lá 5.000 pessoas, 4.000 pessoas, toda a chegada, o pessoal aplaude, bate palma quando sai, então aquilo ali é um retorno da sociedade dizendo: "Cara, vocês têm que estar aqui, né, a gente está vendo vocês", e assim eles se sentem, e aí é a inclusão que a gente faz. É, era nessa palavrinha que eu acho que eu ia tocar, mas, o que tu narrou, assim, as camadas que a gente não faz ideia do que tem no antes, no durante, essa energia, essa sinergia, né, do conjunto, da dupla, né, muito mais do que essa parte técnica ali, tá funcionando velcro aqui, aqui recolar, mas olha quantas camadas tu É. nos trouxe, assim, do que é essa inclusão, porque vai na família, impacta positivamente no antes do rosto ao vento, depois do rosto ao vento. Cara, é fantástico. E até que tu estava falando de dias de eventos, de uma prova de 5.000 pessoas. A primeira prova de corrida de rua que eu fiz, eu acho que foi em 2023. E eu lembro foi uma Poa Day Run no final do ano, e eu lembro de ter sido ultrapassado e assim, lembro da galera aplaudindo, lembro da galera acenando, gritando, e era uma energia muito massa, assim. É, a primeira Todo prova passo. reverbera, né. É, sim, reverbera. Muita gente tá morrendo na corrida, quando nos enxerga, tu vê que vem junto, acompanha, dá uma melhorada no ritmo, muda o mindset, troca o pensamento, às vezes a pessoa tá ali sofrendo, Não, quase morrendo, estava daí olha aquilo, disposto é. né. Comecei a ouvir aplauso aqui, "O que tá acontecendo?" Não sabia, era a minha primeira prova de rua, E uns 5K, assim, tá. Que tá acontecendo? Vou olhar, aí eu olhei, pá, não, estão vindo empurrando. Porra, estão vindo empurrando mesmo, cara, tá. a gente, hoje o Maicon, né, porque como eu fazia antes, 5K, o Cláudio da Run Sports, né, Cláudio é o cara que desde o início, quando eu chamei a primeira vez, mandei um e-mail, um WhatsApp, ele: "Não, a gente concede as inscrições". Então, o Cláudio sempre nos apoiou, né, na Run Sports com Poa Day, Poa Night, enfim. Até na NB agora, que é uma prova super, né, demandada, já está esgotado, ele vai, né, ainda nos conseguir algumas inscrições. Então, graças a ele, a gente conseguiu tomar esse corpo, né, sem Que ter que legal. pagar as inscrições, participar de provas, muita coisa assim. Hã, cara, eh, quando, né, o que que aconteceu? Os voluntários levavam os triciclos, as pessoas, os atletas empurrando os triciclos. Teve um momento que eu quis mudar, eu disse: "Não, não, para aí, quem mais recebe aqui somos nós, o atleta e quem tá levando". Porque muitos acham que a gente era no início era o pai, era o familiar, Sim. então, pô, né, não, cara, isso aqui é pra eles, né. Mas quem tá ali empurrando aquele triciclo, cara, tu ganha uma energia, né. E aí eu consegui um dia, pensei assim, e eu guardei assim: "Cara, qual é a sensação de tu prestar essa, né, essa doação e fazer esse movimento acontecer com essa energia?". E aí eu acho que eu consegui, assim, sintetizar que, assim, cara, tem lugares no nosso coração que estão vazios, né. Sempre tem uma pontinha vazia lá dentro. E cada vez que eu fazia um evento desse, cada vez que a gente fazia um treino que era sucesso, que dava certo, eu dizia: "Cara, isso aqui preencheu um lugarzinho lá dentro, assim, que nada chegava, né". Cara, não tinha remédio, terapia, dinheiro, nada que chegasse lá dentro daquela parte, assim, que tu dizia: "Pá", sabe. Então, o maior pagamento sempre foi esse, assim, né. Receber aquilo ali, ser abençoado com as famílias e saber que a gente estava fazendo um capítulo de uma história diferente, tornando o invisível visível, né. Então essa é a história que a gente repercute, e tem tantos voluntários querendo participar, porque, cara, é autêntico, né. Uhum. A gente começou querendo fazer uma história que achava que não existia, já existia. Tá, tudo bem, Ma né, vamos copiar, não, não, cara, faz a tua, o cara foi super legal, faz a tua história aí, cria um nome, cara, vai.
E a gente foi, assim, do nosso jeito, acertando, errando, errando, acertando, né, e a gente conseguiu levar 10 anos de projeto, né. Então, o que que eu quero? Cara, eu quero mais 10 anos de projeto, com esses voluntários, com essa galera nova, sangue novo. Eu já tô com 45 anos. Quero que essa galera sangue novo, que eles toquem, que vá em frente o projeto, que empresas olhem, né, a gente tem muita ideia. Eu olho ali pra orla de Porto Alegre e olho aquelas bicicletas do Itaú, eu vejo o triciclo ali, cara. Qual é o número de população que tem? Tá aí, entendeu? E é plano. Quantos cadeirantes existem em Porto Alegre, Grande Porto Alegre? Eu olho para aquilo ali e eu vejo um container com 20 triciclos, com voluntários, com pessoas trabalhando, né, remuneradas para estar ali, e deixar de ser voluntário é um trabalho, né, que tem que estar lá o horário, cumprir, né, responsabilidade, mas que as pessoas pudessem chegar ali, as suas famílias com seus cadeirinha de roda e deixar o documento, sua cadeirinha aqui guardada e pegar um triciclo daqueles para, sei lá, dar uma volta na orla, chegar mais perto do rio, né, que a Porque cadeirinha não chega, claro, né. claro. Penso no Padre Cacique, no asilo, pegar aqueles idosos que estão lá há muitos anos, que não saem de lá para nada, que já estão numa cadeira de roda: "Vem cá, nós vamos levar eles aqui, pegar um solzinho, um vento no rosto", Usando no rosto. sabe. Uhum. Hora do sol, vai no triciclo, nós vamos lá pra orla, terça, quinta. Cara, tem muita ideia, mas, né, a gente tentou, assim, chama a empresa, mas não sei se alguém teve a magnitude de enxergar e dizer assim: "Cara, pô, minha marca aqui com esses caras, esse projeto é autêntico", né. A gente, cara, eu nunca levei nada pra minha conta, nunca, talvez recebi o dinheiro de uma camiseta que eu paguei a gasolina pra estar girando e indo buscar triciclo. Então é uma coisa autêntica que ela, né, se perpetuou porque é autêntico. Nós nunca enxergamos como business, né. Já vi outros projetos, e aí se tu for olhar, tem projeto, Uma ação sem uma associação de tem fins lucrativos né, cara. para proporcionar experiência. Agora que tu mencionou essa para os idosos, cara, seria algo Né, a gente tem muita ideia, mas assim, onde a gente está hoje? Estamos aqui, assim, no passinho, com 6 triciclos ali, né, bota no carro, já rasguei o forro, já bati na lata do carro, o carro vai se deteriorando, cada triciclo que a gente carrega é uma massa a mais no carro. Cara, eu tô impressionado com o teu altruísmo, cara, e com a tua espiritualidade, velho. Impressionado, assim, eu tô tá foda. meus coisas. Porque eu olho pro cara, velho, ele tá emocionado falando, isso é amor, velho. Cara, essa é minha mãe, dona Virgínia, Isso que eu essa queria é te minha mãe. perguntar, eu ia te perguntar isso, da onde que veio essa tua luz, velho? Cara, eu já fiz coisa errada, né, todo mundo faz, pecado, sei lá o quê, né, a gente já fez coisa errada, mas eu boto a cabeça no travesseiro todo dia e eu sei que, cara, tá tudo em dia, né. Então, né, da onde vem isso, não sei, né, não fico pensando: "Ah, eu sou, eu luz", não penso isso, cara. Eu Um beijo. Mas da onde vem, cara, minha mãe, né, a gente cresceu na Bom Jesus, na Santa Isabel, perto de uma vila, então eu cresci com a minha mãe. Pô, tinha uma fila que batia lá em casa na época era loló, né, os caras cheiravam loló, daí tinha um cara lá que era o Kleber. Cara, era um cara forte na época, roubava e tal, e ele foi cheirando loló, ele foi se deteriorando, assim, que não tinha nem a pedra do crack na época. E eu via minha mãe desde os 6, 7 anos, cara, ela recebia ele na porta de casa, ele ia lá, ele levava os potinhos sujos, cagado, mijado, ela dava roupa pra ele, ela fazia a marmita dele todo dia, cara. Ele sumia 2, 3 dias, ela já ficava preocupada, já queria ir atrás, ver o que que tinha acontecido com ele. Ela levou ele sei lá quantos anos, assim, ela deu a mais de vida pra ele, alimentando ele, trocando roupa, fora outras coisas que ela sempre fez, né. Então eu acho que isso aí, meu pai também sempre, assim, ajudar, cara, o que precisa, vamos lá. Eu estava 2º ano do colégio, e aí um advogado do meu tio, que morava na nossa rua, um pouco mais acima, perto da Protásio Alves, teve diabetes, na época, né, amputou um dedo, amputou o pé, amputou a perna, e o cara morava no 3º andar sem elevador. Tipo assim, aconteceu e o cara morava no 3º andar sem elevador. Se mudar, não deu tempo, tipo, cara, tem que ir pra cirurgia, tem que voltar. Lá foi meu pai: "Não, nós vamos lá, vamos ajudar o cara, vamos lá, ferrasse, vamos lá". E aí eu, meus 2 irmãos, ou eu, meu irmão e meu pai, cara, o cara era pesado, era um cara grande, a gente pegava ele no 3º, eram 3 lances, pegava ele com a cadeira de rodas, carregava ele pra baixo, ele ia pra consulta, ele voltava, a gente ia lá, pegava ele, levava pra cima. Acho que uns 6 meses a gente fez isso. Então talvez isso também, né, vem me mostrando que quem tá numa cadeira de rodas precisa de ajuda, né, cara, precisa. Hã, Quando eu morei na Austrália, teve um episódio, tinha um cara que foi muito legal comigo, um australiano, namorava uma brasileira, adorava o Brasil, o cara me ajudou em aprender a falar, me ajudava no trabalho e tudo. O Pete.
surfistão, um cara 60 anos na época se acidentou numa Páscoa, bateu no banco de areia, ficou tetraplégico. E aí foram 3 meses ele no hospital lá, e aí, pô, ele era tio do meu chefe, então e na época eu já filmava, estava sempre com câmera na obra, mandando vídeo: "Olha aqui nós ferrando e tal". E aí o meu chefe disse: "Bah, o Pete pediu um favor pra ti. Ele quer deixar uma mensagem para os filhos pra depois que ele for embora, entregar essa mensagem, só que tu é o cara pra filmar". Aí eu fui lá e disse: "Ó, vamos lá", levei minha câmera, daí editei os vídeos, tipo, eu editei o cara fazendo uma mensagem de despedida vivo pra família, pra ex-mulher, pra namorada, para o filho, para as 2 filhas, né, e então convivi com o cara ali, assim, tipo, e ele me dizia: "Fernando, cara, eu tô tetraplégico, eu não quero mais estar aqui, mano". "Não, mas vamos lá, cara, nós vamos te levar pra tudo que é lado". "Cara, o custo pra eu estar aqui é altíssimo, eu quero que um jovem esteja no meu lugar, eu não preciso estar aqui. Eu tô legal, eu já surfei, já viajei o mundo inteiro, meus filhos estão grandes, tá tudo certo, só quero deixar essa mensagem aí, grava isso aí direito pra eles". Aí, né, enfim, então coisas assim talvez foram me levando assim, né, e enfim, nessa história mas eu foi muito assim de ser grato, minha mãe sempre: "Cara, né, a gente não tá sobrando, não tem luxo, cara, mas tá aqui, a gente tem, Sim, né". valores verdadeiros, valores de família, valores que, ao mesmo tempo que tu poderia também ter ido para um mau caminho, Não, pô, né, tem amigo que morreu, foi e roubar ali da onde eu e tu cresci. consegui e teus pais estão de parabéns porque conseguiram fazer com que tu te passar uns valores deles, e que hoje tu faz um bem pra uma galera, cara, que precisa muito, velho. Cara, eu vou te dizer que eu comecei, né, eu comecei, mas hoje eu já nem hoje tem muita gente, sim, isso custa, né, então não posso dizer que sou eu, né. Sim, 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 então Tô aqui porque tem quando eu gente, mas digo quando eu digo sim, tu, exato, o start disso. né. Não, cara, esse é o meu, né, daí fala: todo mundo tem ego, né. Então, assim, o meu ego, cara, eu me valorizo por isso, eu vejo, eu olho e digo: Esse ego "Putz, aí vale a pena. esse eu quero pra mim", assim, eu, sabe, eu vou né, e eu tenho muito orgulho, assim, de toda essa história, de tudo isso aí que a gente já fez enfim, na enchente a gente ajudou um monte de gente, família da Rosto ao Vento, né, teve um menino, hã, o pai, cara, demorou pra sair de casa em Eldorado lá com ele, e aí, porra, não conseguia sair, né, tava ele, o pai já trabalhando em casa, mecânico em casa, porque tinha que cuidar do filho especial e a mãe diarista em Porto Alegre. Veio a enchente, temporal, ela já não conseguiu voltar na sexta, o pai estava lá no sábado, a água subiu, ele esperou, esperou, ninguém ia lá no canto da rua deles pra de bar, não tinha nada, e o pai botou o guri nas costas, saiu no meio da água e, bom, a casinha deles foi para o saco, foram parar num abrigo, ficaram 2 dias molhados num abrigo, sem roupa, sem contato, sem nada. O guri pegou pneumonia, ficou hospitalizado e faleceu meses depois de luta. A gente fez uma vaquinha, né, pela Rosto ao Vento. Cara, a gente já moveu muita coisa, assim. A gente já fez vaquinha até para levar um cara super conhecido, que era o corredor especial Biel, um dos primeiros que começaram com triatlo e corrida de rua no Rio com triciclo. E aí, conversando com ele um dia e tal, eles não iam na Wings for Life e eu estava indo para correr o Wings for Life em Brasília por causa do projeto, eu queria participar daquilo lá e tal. A gente ajudou até o cara, ele disse: "Não, não tenho grana, tô quebrado e tal". Eu disse: "Não, mas para aí, não, como não tem grana? Tu tem um monte, né". Eu e o Léo, a gente fez uma rifa aqui pra conseguir mandar o cara pra lá e, cara, conseguiu, muita gente, a galera olha e diz: "Queria estar com vocês pra ajudar, mas eu não posso, mas cara, toma aqui R$ 5, toma 10", sabe, a galera que compra a causa sempre ajuda, assim, né. Então, a gente já teve doações, cara, doação de triciclo, doação de um monte de coisa, né, então E tirando as provas da Ransportes que, dá para vocês algumas inscrições, né, como é que são as outras provas? Vocês precisam pagar? va Maratona de Porto Alegre paga? Como funciona? várias provas a gente pagou, né, e aí deixava a critério da "Ah, a gente vai participar da maratona de Porto Alegre? Não temos inscrição, pode pagar?". "Posso". "Então tá, então vamos organizar, vamos lá". Aí organizava com poucas famílias ali. Já tivemos 2 ou 3 atletas no 42, 21. E aí, em Porto Alegre a gente não tinha acesso, não tinha acesso com o Paulinho, não tinha acesso. Aí o Michael, que é esse cara aí que eu tô dizendo: "Eu vou incomodar esse pessoal e até eles me incomodar". Cara, e ele martelou, martelou, mandou e-mail, mandou e-mail, mandou e-mail, mandou descobriu o WhatsApp, mandar o WhatsApp. E o Paulinho daí na maratona do mercado,
nos doou 10 inscrições. E a gente colocou teve. 10 discípulos no Tava chamado. Tava. Aí foram no 21. Aí o que que o Michael fez? Antes a gente fazia assim, ah, beleza, vai no teu ritmo, a gente sai atrás, todo mundo sai atrás para não ser atropelado e a gente ter a sensação de ultrapassar as pessoas, que é o mais legal para os nossos atletas. Aí o Michael, não, para aí, nós vamos fazer tudo junto, agora sai junto, chega junto. Aí, por um lado foi legal, tem uns pais que correm mais, tem um vô ali que voa com os netos dele, cara, eu vejo que eles ficam bravos. Eles fazem a prova e aí nos esperam lá da chegada, daí chega junto, né. Mas enfim, hoje, semana passada, domingo, a gente teve 2 provas, as 2 provas a gente ganhou as inscrições, não tinham que pagar. Muitas nos dão só um chip e número, com direito na medalha, a banana, tá tudo certo. certo. Algumas começaram a nos dar o kitzinho ali, né, presentearam uma das provas agora, nos presentearam com kit, então, pô, super legal na Poplast, que para eles é um presentão, né, pra sair, Claro. né, pra gente que participa toda hora, Sim. camiseta eu não vou eu dou, você não mas pra Claro. eles aquilo ali representa muito, né, ganhar um presente, o kit do corredor, a camiseta, a medalha, enfim, né, mas hoje com a chegada da Ana, a chegada do pessoal, E é outro anjo, né, agora hoje ela tá quietinha ali, mas a Ana é outro anjo que caiu na tua vida aí. a Ana veio, organizou nossas redes sociais, porque era eu que fazia, né. Então tu olhava a Rosto ao Vento ali pra trás, as últimas, sei lá, a Ana já deve ter colocado umas 15 postagens, tu olhar de 15 pra trás, cara, eu fazia como dava, quando dava, eu editava um videozinho, uma coisinha, Sim. né, mas assim, sem dar conta na realidade, né. A Ana agora veio, cara, ela já deu outra cara, já organizou, isso que eu falei dos né, tu entra lá no link da bio, ela que fez, né, coisas fáceis, mas eu não conseguia, né. Eu faço, mas eu não consigo ter essa organização, eu tenho que levantar isso aqui, vamos lá, vamos, eu te ajudo, vamos, mas organizar eu não consigo fazer dar conta de tudo. Eu brinco pra minha mulher, ela reclama, eu digo: "Cara, se eu fizesse isso também, eu era CEO de empresa, nem estava aqui, né, aí eu ia estar pô". Mas é isso aí, cara. Então, assim, muito aporte, muita, né, hoje com o nosso Instagram, com a repercussão que a Ana tá conseguindo nos passar, quando a gente bate na porta de alguém já é outra recepção, né. É, porque quando tu estava falando, né, que só foram 10 anos e tal, eh, a comunicação também é importante para esse projeto funcionar, né. Isso, necessário, muito. E a Ana chegou para te dar esse help aí. Chegou esse help, estamos aqui, uma por ela, outra pelo Léo, né, e no momento que a gente está buscando, né, ajuda, patrocínio, rifa, reboque, nisso aí, mas a comunicação é tudo, né. Como é que falando agora mencionou também a questão de aporte, que é uma coisa vital, embora seja uma associação sem fins lucrativos, mas que faz um bem danado para todo mundo, daquele de esquentar o coração. Quais são os desafios hoje, necessidades que a Rosto ao Vento enfrenta para poder propiciar ao que ela se propõe? Hoje, na maneira que a gente está, ali no passado a gente tinha um depósito que era num quartinho na casa da minha avózinha, ali na Bagé. Minha avó faleceu, venderam a casa, a gente ficou sem esse depósito. Eu levei pro apartamento zelador no antigo apartamento que eu morava, que era meio que um depósito do condomínio, assim. Então cada um tinha um cantinho lá e eu enchi meu cantinho de triciclo, que era o que a gente levava para as provas ali que tinha disponível. Entrou uma reforma no prédio, eu tive que tirar aquilo lá, e aí eu ia fazer o quê com os triciclos? Aí, cara, começamos a pagar um depósito. Então a gente paga um depósito na Voluntários ali hoje, R$ 395, que é num segundo piso. Então a gente chega com o carro, sobe uma escada, caminha 30 metros, vai lá, pega um triciclo, uma roda, volta, bota no carro. Vai de novo, corredor curtinho, apertado. Então a logística é bem difícil e essa logística nos impede de estar todo final de semana ou uma vez a cada 2 semanas na orla, ou fazer provas. Sim. Porque quando tu pensa assim: "Ah, tem que ir lá pegar não vou, não vai dar isso não tem". Porque tem que ir na sexta-feira, carregar o carro, ou o reboque que a gente aluga, ou a caminhonete que a gente aluga, carrega na sexta, tem a prova sábado de noite ou domingo de manhã. Descarrega, carrega, faz a prova, guarda no carro de novo, e aí tem que ir na segunda, na terça ou na quarta devolver aquilo lá. Daí tem mais 1 hora lá para ir carregar a formiguinha. Então isso nos impede muito essa Uma logística de logística que toma estar tempo pra caramba, né? toma muito E tempo, e ela nos mata. e energia física também. Ela nos mata, e é voluntariado, né, cara. Claro. Como é que eu vou pedir para o Michael que tá lá, que eu sei que trabalha, que faz um monte de correria, cara, vai lá e pega, não dá, né. Então a gente deixa de fazer movimentos e botar essa energia para rodar por causa da logística. Hoje a maior necessidade que a gente está enfrentando, que a gente quer e está fazendo é o reboque, né.
visualizar um reboque, que é um baú grande, onde a gente consiga, né, guardar 10 triciclos ali dentro, a tenda, né, então, que a gente mandou fazer agora, recebemos um valor direto. Uhum. Quanto que é uma tenda? Ah, tem essa relação aqui, 4,5 por 3 serve? Pô, serve. Pá, caiu nossa. Me dá teu logo, não quero nada, tá tudo certo. Temos uma tenda, mandamos fazer. Então, temos a tenda. Carregar a tenda onde? Como? Né? Então, o reboque, a gente entende que a gente para de pagar o depósito, que é o ativo que a gente, toda a grana todo mês tem que ter isso aí. Já paguei muito do bolso, o Léo já pagou muito do bolso. Tem empresas que daí, não, para, me dá esse boleto aqui, eu vou pagar esse boleto. No outro, não, me dá aqui que eu pago. Então, a gente vai indo assim. Vende camiseta para conseguir pagar no final do mês, na realidade, o depósito. E não tirar do nosso bolso. Então, assim, a gente está na batalha do reboque, né? Para viabilizar isso e ser mais fácil. Vai guardar onde o reboque? Não sei. Eu sei que vai aparecer um anjo ali em algum momento, vai dizer, não, tem uma garagem aqui no Menino Deus, perto da orla, que tá vaga, que pode colocar aqui. A gente chega lá, pega, engata, leva, chega na orla, tem os voluntários, tem todo mundo, monta, desmonta, guarda, e a gente consegue perpetuar isso mais, né? Olha, você que está nos vendo no Menino Deus, Praia de Belas, fica a dica, hein? Tem uma garagem sobrando aí, já reserva pra gente. Por que não, né? Fica pertinho da orla e já facilita muito mais essa logística para ter maior, eu acho que entendo que seja maior periodicidade e presença na orla, Exatamente. e aí também a capacidade de vocês também atenderem em mais finais de semana os atletas, né? Sim. Imagino que sendo uma vez por mês na orla, tem que fazer rodízio, tem fila de espera, alguma coisa assim. Sempre tem fila de Sempre tem. espera. Sempre tem fila de espera, porque disponível nós temos ali uns 6 triciclos conosco. Tem alguns que a gente tem que reformar e tal, mas vamos jogar assim, a gente tem reformando, a gente teria uns 8 triciclos que a gente não consegue levar. Daí precisa de 3 carros para levar os 8. Então, cara, não consegue tudo isso, né. Talvez hoje com os voluntários chegaram a gente consegue, mas vai uma vez lá, já não vai segunda, na próxima chama: "Galera, tem que ir no depósito". É difícil, é muito difícil, é um trabalho muito, né, o mais fácil é tá ali o reboque chegou, vamos lá, né, para gente comandar o Praia de Belas. Eu tô aqui tendo minha cabecinha aqui tá funcionando, porque assim, galera, olha só, esse papo aqui é muito sério, e eu acho que tu que tá assistindo, se tu tem uma empresa, se tu é pessoa física, se tu tem um lugar, assiste toda essa entrevista que tu tá assistindo, dá uma pesquisada no material do Rosto ao Vento e vem para esse jogo, porque com certeza é uma forma da gente, como diz o Fernando, ter uma fazendinha no céu. Vocês não é só se colocar no lugar, das famílias, olhar para dentro de casa, tu que fica reclamando aí o tempo inteiro, dá uma olhada e vamos ajudar, vamos ser voluntários nessa causa. Faça como a gente, ó, vestindo Bora. a camiseta aqui e vamos ajudar essa galera aí. É. Cara, falando enquanto estava ouvindo o Marcelo falar aqui, e antes também estava lembrando que o Fernando tinha dito: "Ah, não, eu dei só o start". Mas o start eu acho que foi aqui, né. É. Eu tô Esse cara aqui, nesse que livro. ele E aí tem uma coisa que dizem que não sei se tu comprou ele online, enfim, mas não sei, mas quando a gente entra numa livraria, os livros escolhem a gente. Os livros escolhem por quem vão ser lidos. Eu tenho Então, um amigo que diz que é não é a gente que compra o livro, é o livro que nos escolhe pra só pra gente voltar do livro, porque agora eu estava olhando, vem cá, como é que esse livro passou na tua frente, tu ouviu falar dele? tem uma entrevista, cara, tem uma entrevista deles no YouTube lá com milhares, milhões de visualizações que ela apareceu pra mim na época ali através de Facebook ali, zapeando lá, computador, alguma coisa assim, caiu aquilo ou não sei, lá por 2013, né. Então, aquela história ali eu assisti, tipo: "Pô, esse cara é foda. Legal, Ah, tá, não. vou assistir mais um pouquinho, vou ver outra coisa. Ah, qual é o nome deles? Vou pesquisar. Pô, esse cara é de verdade. Pô, os caras existem. Ah, tá. Devoted, livro deles lá, numa propaganda, alguma coisa, temos a história aqui, Devoted. Vou procurar, né. E aí comprei online, não fui na livraria, mas comprei online porque não tinha, nenhuma livraria tinha, talvez hoje difícil, tá. Se tu sair encontrar numa livraria esse livro. É da editora
Editora Novo Conceito, Devoção. É. E aí, cara, eu fui online, não tinha. Achei em inglês e aí comecei a procurar em português e aí achei em algum lugar lá em São Paulo que tinha. Daí comprei, mandei vir Ah, pá. e foi daí. Então, assim, essa história aí, ela é fenomenal, cara. Eles têm maratona de Boston, eles fizeram sei lá quantas, né? Não vou nem falar o número aqui, no mínimo 10 eles fizeram. E, cara, e meteram sub-3, velho. Eles têm sub-13 esse velho e ele fez esse velho. Ah, eu tô vendo que aqui eu até tem um Ironman aí, mas Tem umas vezes diversos Ironman. o esporte, cara, o esporte ele é O transformador. pai não nadava, meu. E o guri começou, pai, nós temos que fazer esse negócio aí. Levei ele de novo. Porra. Beleza, se mudaram, foram pra uma casa na frente de um lago. O cara começou a nadar no lago, nadar, aprender a nadar, natação, escolinha, natação, lago, nada. Bote, bota o pé no bote, vamos pro bote, meu. Puxa ele no bote, porque a história é essa, né? Ele nada, ele puxa o cara. Puxa. 3.800, meu. Aí eu Depois veio fui encurtar, agora 3,8 km nadando ali, cara. Tu acha que aí pega, pedala 180 empurrando a cadeira e aí depois mete mais um 42. Esse cara é de ferro, né? Esse cara aí foi uma Dentro desse tempo todo, assim, porque, já teve situações de agitação durante a prova, situações deles cadeirantes que te fizeram, precisar de uma emergência, alguma coisa assim? Como que é essa questão? teve cara, mínima, tá? Mínima, porque a gente só deixa sair depois de revisar 2, 3, 4 vezes os velcros, se tá tudo bem, se as rodas estão apertadas, se o pneu tá cheio. Uma vez escapou, assim, o que que eu peço? Cheguem antes, antecipem pra gente conseguir ter tempo. E aí, hoje em dia eu tô dizendo para os voluntários que a gente tem que ter o horário limite para as famílias chegarem. Uns voluntários, obviamente, mas as famílias chegarem. Então já aconteceu assim, chegar 5 minutos antes da largada, "Ai, desculpa, é que eu estava aqui". Eu sei a dificuldade que eles enfrentam, mas eu não posso arcar com isso. E numa dessas provas aconteceu alguma coisa assim, que escapou alguma coisa e eu não consegui dar conta, e aí o pé de um menino escapou e entrou na roda. Porque o triciclo antigo, eles ficavam com os pés, a roda no meio, eles ficavam mais sentados. Era um triciclo, os primeiros triciclos, eles ficavam, né, pernas, joelhos flexionados e os pés entre a roda. Aham. Então a gente amarrava os pezinhos dele, sempre com velcro para não ter problema. Escapou um pé e o pé entrou ali e a gente teve um probleminha aí, o menino quebrou o pé, ficou um tempão com gesso. A mãe segue conosco até hoje, tá tudo certo. Isso aqui é o de menos para nós e então a gente nunca teve assim alguma E as questão. Lembrei de outra, perdão. A vez que saímos na frente, que a gente juntou com outro pessoal e aí deu um descontrole, fiquei para trás na largada, porque chegou uma família atrasada e eu fiquei ali, não consegui fazer a largada. O pessoal, ao invés de ir para trás, que era a minha orientação, o pessoal foi para frente. Não, 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 é inclusão, nós vamos fazer aqui na frente, vão ser na frente. E eu não vi isso, eu não participei disso. E aí saíram na frente. E aí foram atropelados por todo mundo. Deram 2, 5 minutos, e aí, cara, foram atropelados pela galera. E uma menina que estava filmando, né, ela achou que estava na Disney, filmando no meio da rua, quando veio aquele pessoal, assim, ela foi se virar, sei lá o que, ela bateu no que estava geral, concorrendo ali, brigando, né, por uma categoria, por um dinheiro, por enfim. Voou celular, ela para um lado, ele para o outro, ele veio quebrado, mancando. Só não deu problema porque ele era meu amigo. Porque senão talvez tivesse dado problema. e que tem todas essas orientações para a família, tudo, quando não é voluntário que está correndo. Chama, conversa, chega nos treinos, a gente fala, no pré-prova sempre tá todo mundo pronto, para, escuta aqui. Nós vamos sair pelo lado direito. Tá me ouvindo, fulano? Ó, olha aqui. No máximo 2 triciclos, no máximo. A gente prefere filinha, faz a fila, né? Então vai apitando, vai gritando, vai abrindo caminho, né? Tem voluntário sobrando, tu fica com ele, tu vai abrindo caminho, tu vai Ah, na de frente, batedor. com licença, batedor, né? Troca, reveza, vem eu pra cá, tu vai ali na frente. Então a gente sempre fala, mas às vezes é tanta energia, é tanta movimento que o pessoal, cara, não escuta, não vê, mas a gente tá sempre ali, né? Trabalha, corre. E tem todas as distâncias? Como é que é? As provas geralmente tem 3, 5, 10. O que a gente mais participa hoje, 5 quilômetros. Uhum. 10 também, mas aí antes eu comecei a falar e não, né, não retornei. Hã, quem ganha muito é quem tá participando ali, né? O atleta é quem tá empurrando, seja voluntário ou, né, Família.
Mas aí o que eu quis mudar numa época? Cara, quem tem que estar aqui é o pai ou a mãe ou o tio ou o tutelar, o dono desse rapazinho aqui, o responsável desse rapaz, ele tem que estar ali, porque a melhor energia é que está ali. Então a gente começou a fazer o movimento das mães treinar, os pais treinarem, e hoje Sim. a gente conseguiu, hoje a gente E tem. os voluntários serem os batedores para ir abrindo. Então se assim, a mãe consegue: "Não, Aham. mas eu só consigo 3 quilômetros", essa coisa assim, tá, mas tu sai correndo, tu fica ali pertinho, depois tu chega correndo de novo junto, que é a parte mais legal, a largada, a chegada. Chegada, claro. No meio a gente leva, Né, tá tudo certo. e tu tá fazendo um trabalho, e assim tu tá promovendo também um trabalho terapêutico com familiares. Não, Com a não, família inteira. Hã? pra todo mundo, né. Família inteira. Tem uma voluntária nossa, que ela não tá mais aqui, eu deveria ter citado ela e eu falei que eu esqueci alguém, né, a Sheila, Sheilinha, tá. A Sheila, hã, foi uma voluntária, assim, cara, estava sempre ali, ela é da educação física também, eu olhava e dizia: "Pô, sou eu, essa mina é minha versão". Ligada, velcro, pá, Fê, pode deixar que furacão, assim. Pô, nota 10. Tá com a filhinha em casa agora, 1 ano, recém nasceu e tal, então ela tá um pouco afastada do nosso movimento. Mas a Sheila, cara, ela fez uma pós na faculdade dela, relacionada sobre a inclusão e bem-estar de famílias que participam de provas de inclusão Uhum. dentro da Rossoventa. Ela pegou 15 famílias, e aí o foco era do curso dela com paralisia cerebral. Ela fez um TCC de uma pós em cima das nossas famílias, com questionário de qualidade de vida, e ela tem relatos das famílias, assim, que cara, tá ali, né, eu digo: "Cara, posso morrer, tá tudo certo. Eu tenho muito ainda pra ver com meu filho, mas". Que idade tem teu filho? Vai fazer 4 agora, 21 de abril. Legal. Então, hã, né, tá tudo ali, tá tudo plantado, a semente tá girando, tá tudo indo, né. Então, cara, olhar assim domingo, 2 eventos eu não tava lá, cara. É uma conquista, assim, Sim. ver o pessoal funcionando, ver tudo armado, né, tudo girando, é demais, é muito bom. Legal. Caramba. O Marcelo tinha comentado ali de empresas, pessoas físicas que quiserem dar justamente o suporte para fazer com que o movimento continue girando, existindo e proporcionando tudo isso. Como é que podem A fazer? a gente tem hoje a gente criou, assim, diversas formas de aporte, né, em valor de apoio, em troca de espaço em camiseta, no Hum. reboque que a gente quer comprar, na tenda que a gente mandou fazer, né. Então a gente está oferecendo, né, espaço no reboque, espaço na tenda, nas camisetas, por uma mensalidade, né. Mensalidade de R$ 500, 1.500, R$ 500 e R$ 1.500 mensal para estar com a sua marca linkada conosco, e aí a gente tem outras coisas que a gente faz a devolutiva junto. Hã, Empresas pela lei de incentivo, empresas pelo lucro real, que estão no regime de lucro real, elas podem doar valor e abatendo 2% do imposto. Talvez mude para 4%, mas por enquanto o atual é 2%. A gente incentivou um projeto dentro do Cerepau, é um outro capítulo nosso, a gente fez um projeto junto com o Cerepau, que é o Centro de Reabilitação de Paralisia Cerebral, e aí até final de janeiro a gente estava captando verba dentro desse projeto, com as empresas doando e abatendo, né. Então se elas tinham lá 100.000 para pagar de imposto no final do ano, elas podiam nos destinar Sim. 2.000 e abater e não ter que pagar 98 só de imposto, né. Então dando destinando esse dinheiro para nosso projeto. Final do ano a gente vai ter mais um projeto, então a gente vai rodar primeiro esse projeto que a gente conseguiu, com essas empresas parceiras, a gente vai fazer ele para 6 meses, creio que entre maio, novembro ali, e até o final do ano a gente já vai estar com outro projeto que a gente está pensando nessas ideias que eu te falei, né, de uma coisa maior, alguma coisa mais robusta, ou alguma coisa dentro de um asilo, de um padre cacique, alguma coisa que a gente faça esse movimento, né, que a gente consiga pegar empresas, dinheiro que iria para o governo, bota para cá e a gente olha e diz: "Cara, a gente é autêntico, né, pode vem, a gente devolve tudo, mostra tudo", não tem Transparência. transparência, né, então tá tudo ali. Então, né, pô, bandeirinha no triciclo, adesivo na roda do triciclo, camiseta, que a gente tá aberto, né, tá aberto de diversas maneiras na realidade. Que massa, Fernando. A sua física, Ah, é educação física, é. pô, entra na nossa rifa aí.
Tem vaquinha, tem rifa, é rifa. A gente já fez uma vaquinha online, né? Pré-pandemia, a gente fez. E para comprar os 10 triciclos últimos que a gente conseguiu comprar, os novos, que daí é um outro movimento. É um triciclo que eles já ficam mais deitados, o pé não fica na roda. Muito mais seguro, né? Então a gente comprou os últimos 10 triciclos, uma vaquinha online no site da vaquinha, 15 mil que a gente levantou na época. Hoje o triciclo está bem mais caro, que está em torno de 3.300 um triciclo desse, que na época era 1.500. Hoje a gente está com uma rifa, porque o vaquinha, esses sites, é um percentual Sim. considerável. Então a gente foi para uma rifa online, um site que cobra uma taxa baixa, o dinheiro já cai direto na associação, né? Então tu faz o depósito, o pessoal confirma lá e aí tu libera os números, tem um esqueminha ali. Mas a gente está fazendo a rifa para comprar o nosso reboque e fazer isso mais seguido. Então, pessoa física quer nos ajudar, cara, R$ 5, né? Pode Pode comprar. Não é nem, né, cara? Não é nem uma banana. Não, metade desse caixa. Metade desse Metade desse caixa, R$ 5, né? É o café não superfaturado. O café não superfaturado. Dependendo café- de pôr, ele fala, cara, não paga um café 5 pila, não vai pagar. Tá cheio de lugar com café superfaturado, mas um café honesto é 5 pila. Tá resolvido. Tá justo. Cara, a gente tá sobre a hora, meu. E Foi. o papo foi simplesmente sensacional. Também acho que a gente conseguiu, acho que conter um pouquinho da Pô. a emoção veio que várias vezes, Prião. Porque assim, cara, quem é pai, né? O pai, claro, né? Mas assim, a gente se coloca no lugar dos outros, né, cara? Eu acho que o ser humano que não se coloca no lugar dos outros é que é um problema. Então, quando tu começa a ver um monte de gente reclamando da vida, um monte de gente que tem tudo, que tem uns filhos super saudáveis, que os filhos estão pulando pra cima e pra baixo, e tu olha um projeto desse, cara, não tem como não te Vai reclamar do quê, né? Tá ali na cara. E aí, tu perguntou antes da energia nas provas, como é que aquilo ali, cara, é muito tapa na cara da sociedade que a gente dá. Porque o cara tá ali, ele tá reclamando que ele não tá correndo num ritmo, ou que ele tá mais pesado, ou que tá chovendo, ou que tá frio. E aí, aparece a gente. Toma. Pum! Direto Mike Tyson no queixo, cara. Na hora tu vê assim, a pessoa tá ali, ela não, o semblante muda, tu vê que os pensamentos voltam, né? Muita gente leva aquilo adiante, vem, nos segue, compartilha, vem ser voluntário, entra, Outros deixa passar. outros mas a gente impacta, não é só as famílias, não é só os nós, não é só os voluntários, a gente impacta muita gente na volta, que nunca tinha visto, que tá na primeira corrida, e que tá ali aí, cara, vou reclamar do quê, meu? Engole teu choro, cara, vai, vai, né? Então a gente impacta muita gente assim. Parabéns, cara. Sem saber, né? A gente Parabéns vai. e que o grande criador do universo, como eu digo, siga a abençoar a tua pessoa, teus voluntários, teu projeto, e que tu consigas aí chegar onde tu... Quando a gente pensa em pedir alguma coisa, cara, acontece. E, né, conta com a gente, cara. Conta com a gente que aqui o Mais Que Medalha e Banana tá com vocês. Fernando, obrigado por vir aqui. Prova de que a gente pegou um clichê para brincar e criar o nome desse podcast, né? Que corrida é muito mais que medalha e banana, mano. Muito mais. Cara, Rosto ao Vento é Vai algo longe, vai longe. de aquecer o coração, assim, esse tipo de experiência. Para você que nos acompanhou pelo Spotify ou pelo YouTube, você só vai poder deixar um like, merece mais. Cara, esse projeto merecia 2, 3, 4, 5... Deixa um like aqui, vai lá no @Rosto ao Vento, deixa um like e Manda um alô. compra lá a rifa, porque vale a pena. Isso aí, gente. Até a próxima. Nos vemos. Alô.